Remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Fala galera que acompanha Musical Filmes, eu sou o Bruno. Eu sou o verdadeiro Ulisses. E hoje a gente está aqui para falar do filme de 2006, o filme V de Vingança, com Hugo Weaving, Natalie Portman, John Hurt. Um filme de James McTeigue e produzido pelos irmãos Wachowski. Na minha modesta opinião, um dos melhores filmes de quadrinhos já feitos em todos os tempos. Com certeza. Então, a gente vai elaborar mais com certeza em relação a isso agora durante o filme, durante a nosso bate-papo sobre o filme. Mas com certeza uma coisa também interessante, que é o seguinte: esse filme com certeza ele é, de todos que a gente vai falar aqui nessa nossa lista de filmes mais legais, melhores de quadrinhos, o menos conhecido, né? Porque é o que menos fez dinheiro na bilheteria, disparado assim. Ele fez cerca de 130 milhões, pra você ter uma ideia. O Vingadores Ultimato fez mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria, esse filme fez 130 milhões. E aí, Ulisses, o que a gente tem para falar sobre o V de Vingança? Bom, é um filme que faz a gente voar. Você vai usar todas as palavras. Todas as palavras como V. Verossímil, valioso, valoroso. Entendi. Assim como V. Também o quadrinho, ele tem o seu público bem cult, né? Sim, ele foi lançado... virou uma coisa cult. Isso, né? Mas ele foi lançado no selo alternativo, né? Da DC Comics. Porque essas histórias... Vertigo, né? Isso. V também, né? Curiosamente. V de Vertigo. V de Vertigo. Porque o Alan Moore, que é o autor, o escritor, né? Dos quadrinhos, e deixa bem claro que ele faz questão de que o nome dele seja tirado de tudo que é de filme que faz baseado na obra dele. Ele tem um problema seríssimo de direitos autorais e finanças com a DC Comics, né? Ele se sentiu fraudado a vida inteira. Sim. E então quando o pessoal começou a querer investir em obras dele, ele falou: não, meu nome não, minha obra não. Então, só aquilo que a DC já tinha os direitos, conseguiu lançar. Ele falou: tá bom, lança, mas não põe meu nome, né? Sim. Outra coisa, ele é um idealista, né? Idealista. Ele tem os motivos dele, Sim. A gente não vai julgar, né? Então. Bom, então o filme, ele como eu falei, a gente tem no papel de V o Hugo Weaving, a gente tem a Natalie Portman, que faz a Eve, e nós temos como o chanceler Adam Sutler, nós temos o grande John Hurt. Esses são os 3 nomes mais conhecidos que estão no filme, e você tem um monte de personagem que você vai ver, predominantemente de atores ingleses, né? Sim. A história se passa na Inglaterra, apesar de ter sido filmado na Alemanha, a história se passa na Inglaterra, um futuro, como que fala? Distópico, né? Distópico. Vamos explicar um pouquinho a história, né? Na realidade, a Inglaterra, ela está num regime totalitário, fascista, um regime comandado pelo Adam Sutler, né? Que é o chanceler Adam Sutler, que então você tem toque de recolher, você tem músicas, canal, tudo é controlado pelo governo, tudo. E aí a gente começa a história do filme acompanhando a Eve, que ela sai de casa depois do horário do toque de recolher, e ela é atacada pelos homens do governo, uma polícia secreta. Homens dedo, né, que é uma polícia secreta do governo. E ela vai ser, não tem palavra melhor para definir, ela vai ser estuprada por aqueles caras, né? Abusada, estuprada por aqueles caras, e aí aparece esse personagem, né, que ele mata esses caras, e aí a Eve acaba envolvida dentro da ideia dele. Então depois, no dia seguinte, ele vai lá, invade a televisão, que é a televisão que passa em todos os lugares da Inglaterra, né, que é tudo controlado, né, o governo tem controle de tudo, das notícias, de tudo. Ele invade a redação e coloca um comunicado dizendo que ele causa, quando ele mata os caras, ele vai lá, explode um monumento, né, e ele fala assim: ó, esse é o início do que ele tem para fazer, e depois de um ano, que seria 5 de novembro do ano seguinte, ele vai explodir o parlamento como um sinal para acabar com esse governo totalitário e devolver o poder para a mão do povo, né, do povo inglês. E ele convida as pessoas a irem à frente do parlamento para acompanhar isso aí. Aí você fica esse um ano da história, a polícia tentando achar o cara, você tem a história da Eve... Tem a negação do governo também. A negação do governo, lógico, né?
tem a polícia tentando achar o cara, mas também tem um policial, que é o Finch, que na realidade ele é um cara mais que pensa, ele começa a ver que as coisas que o governo faz não estão muito certas, então ele tem certas dúvidas, mas ele está fazendo o trabalho dele, né? Então, porque aos olhos da lei, o V ainda é um terrorista. Sim, ele é... terrorista. Ele é um cara que... E ele é, né? Porque na verdade ele explodiu, ele é um terrorista, mas ele tem um propósito, né? E voltando um pouco, esse filme ele foi escrito, né? Ou roteirizado, apesar de ser baseado na graphic novel do Alan Moore, foi roteirizado pelos 2 irmãos Wachowskis, que estão aqui em cima. Eu sei, eu não sou uma pessoa que não sei fazer conta, eu sei que vocês estão vendo 4 pessoas aqui em cima, mas é só para vocês entenderem. No centro a gente tem o Andy e o Larry, né, que são os irmãos Wachowski em 2006, que foi na época que o filme foi lançado, e nas 2 pontas você tem a Lily e a Lana, que são os irmãos Wachowskis hoje em dia, que eles fizeram transição de gênero. Então os 2 irmãos agora são 2 irmãs Wachowskis, tá? Então eles são os produtores desse filme. E muitas pessoas também acham que eles são os diretores do filme, né? Eles produziram e roteirizaram, e também muitas pessoas acham que eles são os diretores por trás, porque o nome que está é James McTeigue. Só que esse James McTeigue, esse filme, V de Vingança, é o primeiro filme desse cara, e depois ele fez alguns filmes, eu vou colocar aqui a foto de alguns aqui, e se você tiver trabalho de assistir algum deles, você vai ver que são muito abaixo a qualidade do V de Vingança. O V de Vingança, a cinematografia dele é fantástica, cenas, a narrativa da história, tudo muito bem feito, e o cara caiu de qualidade vertiginosamente. Então tem gente que acha que o nome dele só foi colocado ali por ser colocado, mas quem fez realmente a direção do filme foram os irmãos, na época os irmãos Wachowskis, e hoje as irmãs Wachowskis, né? Como a gente estava falando antes, né? O Alan Moore, ele era um autor, né, de histórias mais sérias, mais adultas. E ele sempre quis trabalhar os personagens clássicos da DC Comics, que é a empresa que sempre trabalhou com ele. A DC olhava, não está muito pesado, inventa um outro personagem. Então, se você então olhar... Ele é meio Batman, né? Se você comparar. O V é como se fosse um Batman, aquela cidade, né, aquele lugar é como se fosse uma Gotham. Só que ele fez do jeito dele, né? E a origem do personagem do V lembra muito o Wolverine, que ele é um sobrevivente. Isso é legal a gente contar para o pessoal. Isso. Que, assim... nesse regime totalitário, eles começaram a ir atrás das minorias, né? Então você tem eles perseguiram todas as minorias. Os homossexuais, negros, imigrantes, muçulmanos, e eles prendem esse pessoal numa prisão onde eles fazem testes químicos atrás de uma arma química, que o mundo está vivendo essa guerra e eles fazem guerra com armas químicas. E eles testam isso sem pudor nenhum nessas pessoas que eles sequestram, né, e colocam na prisão. E, 99,9% dessas pessoas morrem. E ninguém tá nem aí, porque o governo fala assim, essa pessoa é descartável, a gente usa para isso mesmo, é um negócio absurdo. Só que uma pessoa acaba começando a desenvolver uma questão de uma força diferente, agilidade, os instintos, resistência, mas ele vai perdendo a consciência de quem ele era, né? Sim, ele vai perdendo a consciência, ele não lembra quem ele era, mas ele vai se tornando uma super pessoa, um super humano. E essa pessoa é o V, que na realidade o nome dele vem porque ele estava preso na cela 5, que no numeral romano é o V. Então é por isso que esse é o nome dele, né? A gente fica imaginando ele todo deformado, que não é mostrado nem no quadrinho, nem no cinema. No cinema tem a questão que ele causa um incêndio, uma explosão, né, para fugir, e o corpo dele fica severamente queimado. Mas antes disso, antes de todo o processo, ele foi sobrevivendo e deu a entender que não alterou nada. Sim. Né? Como a identidade dele foi roubada, ele fez questão de destruir ela. Então ele não usa o próprio nome. Nós não somos apresentados ao personagem, não tem nome. Não tem nenhum momento que tira a máscara, não tem aparência. E, inclusive, o ator que foi escolhido para fazer o V foi o James Purefoy. James Purefoy. Que é aquele que fez depois o Solomon Kane, que também é um personagem de quadrinhos. E ele reclamou da máscara, né? Que o tempo todo com a máscara. Provavelmente ele viu a grandiosidade do filme e queria aparecer. Não sei. Pode ser isso também. Geralmente os atores não gostam de ficarem cobertos. Uhum. E o personagem não tira no quadrinho, não ia tirar no cinema, deixaram isso claro. E aí já tinha gravado algumas cenas, regravaram com o Hugo Weaving, ele topou.
né? E só ouve a voz dele. Isso, e ele teve que fazer o que eles chamam de ADR, né? Que é Additional da voz, né? Eles eles gravam depois a voz porque ele não conseguia projetar muito a voz daquela máscara, a máscara abafava então, mais do que essas que a gente está usando. Isso, então ele teve que gravar depois. Mas a voz dele é muito icônica. E ele conhece os irmãos Wachowski por conta do Matrix, né? O Agente Smith. O Agente Smith. Então, e a voz dele é bem também conhecida, então todo mundo sabia quem era o cara quando ele falava, eu sei. Mas o que deixa o personagem bem icônico é exatamente essa questão dele não aparecer, você não sabe nada, né? Você se apaixona pelo propósito dele, porque... ele é um terrorista, mas ele é um terrorista com modos, né? Assim, de falar, ele tem bastante isso, e ele se reeducou, né? Sim. Ele foi atrás disso para alterar a visão dele sobre o mundo, não se tornar apenas um vilão. Sim, E ele foi atrás, ele achou aquele esconderijo, tinha livros, ele acabou se educando. E a imagem, como você mencionou, do Guy Fawkes, que ele usa, né? Ele usa a máscara inspirada no Guy Fawkes, ficou um personagem tão icônico dentro e fora dos quadrinhos e do cinema, que até hoje é usada. Essa máscara é usada, as pessoas falavam que era a máscara do V, já não associavam mais ao Guy Fawkes, né? Porque a anarquia que ele pregava era realmente quebrar tudo, destruir, uma coisa, lembrava um pouco o punk rock, porque os quadrinhos é daquela época, é dos anos 80, e idealizando um futuro daquele momento. Então o quadrinho se passa nos anos 90. É isso aí. E aí, na história do filme é na década de 2020, né? O filme é lançado em 2006. Eles queriam lançar no dia 5 de novembro, que é do 5th of November de 2005, mas atrasou umas coisas e lançaram em 2006, no início de 2006. E tem uma coisa, então, aí na história, tem uma coisa que eu acho legal, né? Que esse filme, ele coloca o V, que é um terrorista, numa luz, assim como se fosse o herói. Ele é o herói da história. E eu acho que isso também foi uma das coisas que fez com que a bilheteria fosse muito aquém, porque os Estados Unidos, principalmente, que é um grande comprador de ingressos de cinema, onde as maiores bilheterias agora no mercado asiático e no mercado americano, eles ainda estavam muito machucados por história do 11 de setembro, então você colocar um terrorista como herói, eles não viram muito. Então os críticos desceram a lenha, meio que falaram em cima disso aí. E também tem uma coisa legal, né, na história do filme, que você tem a Natalie Portman, uma personagem que ela começa de um jeito e ela termina de um jeito totalmente diferente, né? E no meio ela tem uma transição muito legal. E se você for pensar que a história do filme, ela é bem corajosa de você. Sim. Porque eles colocam ela sob tortura, né? Ela é sequestrada porque, assim, ela é aprisionada pelo V para proteção dela. Porque os caras sabem que ela tá junto com ele e tal, então ele protege ela. Ela, a princípio, ela começa a ver que... É aquela coisa, né? Ele é um terrorista, ele mata pessoas, ele tem uma agenda até pessoal, que ele vai atrás das pessoas que fizeram ele se transformar naquilo que ele é. Então ele foi atrás do credo, ele foi atrás do jornalista, ele foi atrás de todas as vozes, né? Exatamente. E então ele mata essas pessoas, né? E ela começa a falar, não é legal. Então ela quer fugir. Ela foge, só que ela é sequestrada. A princípio você acha que ela foi sequestrada pelos caras do governo. E aí ela é torturada, e você tem essa cena aqui, que tem essa foto, onde eles raspam o cabelo dela, e a Natalie Portman fez essa cena de verdade, ela teve o cabelo raspado ao vivo mesmo, e é uma cena forte, né, tal. E aí ela presa ali, ela não quer dizer, na realidade ela não sabe direito onde o V fica, né, mesmo, ela não vai dizer onde ele está, e ela encontra uma carta, né, que conta a história de uma moça que está do outro lado, da cela ao lado dela, tal. E essa moça, ela conta a história dela, que ela é uma atriz, que ela é homossexual, por isso que ela foi presa ali também. E ela vai morrer, e ela conta uma história muito, muito bonita, assim, muito emocionante. Acho que é a cena mais dramática do filme, a história da atriz. E o que acontece... É a moça da cela 4. Exatamente. E aí o que acontece? Ela fala assim, olha o quanto é importante a vida das pessoas, então assim, isso transforma ela de uma coragem absurda em que ela encara a morte. Ela fala, eu não vou falar pra vocês onde tá o cara. Eu vou morrer, eu prefiro morrer do que fazer isso. E aí depois, quando ela fala isso, o cara que está prendendo ela sai, a porta está aberta, ela sai e ela descobre que quem prendeu ela foi o V. Ele que quis mostrar para ela o que fizeram, meio que fizeram com ele, e isso transformou ela num personagem, numa pessoa mais forte e tudo. Você pensa isso no início, né? O cara fala, o mocinho vai pegar a mocinha e torturar ela durante um tempo,
e vai dar certo, e você vai sacar e vai continuar olhando para ele como um herói da história. Meu, e é muito bem, a narrativa é muito bem feita e você olha para ela. E é legal depois que ela sai, ela devolve a carta para ele e fala para ele assim, essa carta aí pode ficar, você que escreveu. Aí ele fala, não. Aí ele mostra a foto, porque ela é uma atriz, né? Do pôster do filme que a moça fez. Então, na realidade, que aí é uma história que é muito legal, né? Que a Natalie Portman, ela é a heroína verdadeira, eu acho, da história. Porque ela vira pra ele e fala assim... Que ele fala, não, ela é de verdade, então é por isso que você tá fazendo isso. Você tá fazendo isso pra se vingar, que é por isso que eu vejo de vingança, do que eles fizeram com ela e com você. E aí ele fala assim, o que fizeram comigo foi monstruoso. Aí ela fala, então transformaram você num monstro. Então assim, ela não é esse monstro. Porque ela é importante. Os pais dela foram perseguidos no início do governo autoritário. Sim. Então eles eram... E o irmão é vítima, né? Porque o governo chegou ao poder porque nessa guerra química tinha esse governo totalitário que estava disputando a eleição. Os caras pegaram uma arma química que eles construíram e usaram na própria Inglaterra. Sim, e disseram que foram os muçulmanos. Isso. E aí o que acontece? Morreu centenas de milhares de pessoas, o pessoal desesperado, apareceu a cura. A cura vinda desses caras, porque eles já tinham uma cura. E era importante. Então, como os pais eles eram militantes, então eles foram capturados e presos. Então ela ficou sob vigilância a hora que o governo se instaurou. Como ela sempre se demonstrou dentro da cartilha, sem problemas, ela continuando, então ela saiu da vista. Mas o V, ele sabia quem era ela. Então quando ele salvou, ele já sabia quem que era essa menina. E ele queria colocar nela esse pensamento dos pais que lutaram pela liberdade do país, né? Que ela não entendia. É mais ou menos um cidadão comum, né? Sim, que ela é entende colocada no meio da coisa, mas aí ela se transforma, né? Ela vai se transformando, e você vai acompanhando essa transformação. E ela trabalha na TV. E o chefe dela é o editor de um grande programa de entrevistas, inclusive ele também é um apresentador, é como se fosse o David Letterman, né? Sim. E ele faz uma brincadeira inspirado no momento, ele faz uma brincadeira com o chanceler, e aí ele é atacado e morto. Sim. E é nesse momento que eles capturam ela, porque ela lembra de quando aconteceu com a família dela. Exatamente. Né? E o personagem do John Hurt, que é o Adam Sutler, que ele aparece num grande telão imitando a obra do Orson Welles, o Big Brother do 1984, ele estava no filme. Ele estava no filme. No filme ele é digamos, o herói, né? Com certeza ele foi escalado para esse papel por conta disso. Exatamente. E aí agora ele faz a versão contrária, ele faz o antagonista, ele agora é o cara que cria esse sistema. O V, ele percebe que existe dentro dessa cúpula do poder aqueles que ele não conseguiria pegar como ele pegou os outros. Então ele cria uma guerra interna. Sim. Ele chega no Sr. Creed, que é o responsável pela segurança, braço direito do Adam Sutler, e promete para ele que ele vai se entregar. Essa cena é demais. Essa cena é muito Ele promete que vai se entregar e que vai entregar o Sutler para ele. Aí fala, então você vai ter o poder, né? O cara, poder é lógico, né? E aí tem aquela reviravolta maravilhosa, onde consegue pegar o Sutler, entrega pro Creed. O Creed mata o cara, O Creed mata ele, e aí depois ele enfrenta os homens do Creed. Não, essa cena tem o V tem umas falas na história que são icônicas, né? Nessa aí ele fala, que o cara fala, você tem o karatê e suas facas, a gente tem armas. Ele fala, não, vocês têm balas, e você tem que rezar para quando elas acabarem, eu não estar mais de pé. Porque se eu estiver, você vai morrer antes de vocês recarregarem. E aí, essa cena aí tem aquela cena de facas e balas e tiros e câmera lenta, e no final ele foi alvejado, né? Sim, ele toma tiro pra caramba. E machuca, não é tipo, ele é super-homem, não. Ele realmente é alvejado, mas como ele tem aquela resistência diferenciada, estilo Wolverine. Ele tem um truque também, mas ninguém sabe o truque. Tem um truquezinho ali, mas ele consegue sobreviver. E aí o cara fala, você não morre! Você não morre! E aí ele falou, você não pode me matar porque eu não sou um homem, eu sou uma ideia. Por trás da máscara não tem carne, não tem ideais. Tem uma ideia. E você não pode matar uma ideia. Nossa, essa cena é demais. Tem uma cena que eu vou colocar, essa cena, eu tenho que colocar, que ele faz toda a arquitetura do plano dele, do V faz, e aí ele vai montando os dominós, né? E é essa cena que você vai ver aí. E aí, então chega um monte de carregamento com a máscara dele lá, pra toda a galera começa a receber criança na rua usando, tal. E aí começa o plano a se arquitetar, por quê? Porque chega no final, no momento que ele chamou o pessoal, que ele fala lá no começo, que ele está na televisão, ele fala,
estejam comigo lá na frente do parlamento no dia 5 de novembro do ano seguinte, que a gente vai dar ao governo uma resposta. Meu, vem aquela multidão de vezes, assim, todo mundo com a máscara assim, e aí o exército tá lá esperando, porque sabe que vai acontecer alguma coisa ali, ele prometeu. Inclusive um deles faz uma besteira, né? Porque isso, a marca do V começa a ser espalhada pela cidade, as pessoas começam a pichar, né? Um V e um círculo, igual o símbolo da anarquia, só que de ponta cabeça. E nisso uma garota faz com a roupa do V. E os homens dele atiram nela. E aí a população se revolta e parte contra o governo. E aí vem aquela multidão, e aí o cara tá lá, né, o do exército, ele é um cara do exército, ele é um soldado, ele precisa da ordem do superior. Só que não tem mais, porque todo mundo tá morto. E aí ele não tem o que fazer, o que eu faço? Não faz nada, aí a galera vem, blá, blá, blá. Invade tudo. E aí para ali na frente, e aí começa a tocar a abertura de 1912 do Tchaikovsky, que é uma música que toca no começo do filme e no final. E aí vem a simbologia, que esse filme é cheio de simbologia. Quando explode o parlamento explode, as pessoas naquela multidão de ver começam a tirar a máscara. E aí você vê pessoas que já morreram no filme. Sim. Porque a simbologia que aí a Ivy tá com o cara lá vendo de longe, o cara pergunta, quem que era esse cara? Aí ela fala, ele era meu pai, ele era minha mãe, ele era eu, ele era você, ele era todo mundo. Então esse filme, cara, olha, esse filme de todos que a gente vai falar aqui, ele é o menos conhecido e, assim, eu considero o melhor filme de quadrinhos, tirando o Cavaleiro das Trevas, porque pra mim é o melhor de todos, mas esse de todos, assim, dos normais, esse é o melhor. Pra mim, é que ele pega uma história não tão conhecida, mas que tem uma excelente qualidade, já nos quadrinhos, né, bem virtuosa, lança para o cinema com a mesma delicadeza, com a mesma qualidade. Se você gosta de pancadaria, tipo Vingadores e tal, talvez você vai falar, é um filme mais lento, assim. Ele é de investigação. É mais história, tem uma outra cena de ação, mas vale muito a pena, cara. Olha, assiste que vale muito a pena. Eu não sei qual é a sua nota, Ulisses, mas eu vou dar minha nota é 11 para esse filme. Então eu vou colocar um V. Nota V. Então esse aí foi o nosso bate-papo sobre V de Vingança de 2006. Assiste aí, que esse filme vale muito absurdo. A pena, e ele é atemporal, porque esses regimes absolutistas, eles começam de um sistema de apontar inimigos, de mostrar problemas, o outro que é culpado, as pessoas não se entendem, e quando elas percebem, elas entregaram a liberdade na mão de malucos. Então, esse filme mostra pra gente que isso é um problema que pode acontecer sempre. Tem que ficar de olho na questão do voto. Então, espero que vocês tenham gostado. Clica aí para se inscrever no canal, ativa a notificação para ficar por dentro das novidades da Musical ABC no YouTube, e a gente se vê no próximo Musical Filme.